Paz do Senhor, amém? Eu estava aqui hoje meditando na palavra do Senhor e algo que me chamou muita atenção é um versículo muito conhecido, porém um versículo que às vezes nós não paramos para meditar nele, né? Ele é muito curto. 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 17, que diz: orai sem cessar. E eu passei a ficar me perguntando, orai sem cessar. Orar sem cessar significa você orar incessantemente, orar o tempo todo, falar o tempo todo com Deus, né? Isso é oração. Oração nada mais é do que um diálogo, não é? Do que a nossa forma de expressar a Deus, a nossa adoração a Ele, as nossas petições, as nossas necessidades sendo colocadas diante da presença dEle. E eu mesma me fiz essa pergunta porque uma coisa que eu aprendi muito, a palavra de Deus, ela foi escrita como um manual, se eu posso dizer assim, como um manual de vida para mim. Talvez ela seja uma forma instrutiva quando ela fala de mim para outra pessoa. Então ela se torna algo instrutivo, uma forma instrutiva, mas ela na minha vida ela se torna aplicativa. E o Senhor me questionou a respeito disso, de orar sem cessar. Como que eu tenho falado com Deus? O que eu tenho falado com Deus? Como eu tenho gastado o meu tempo em oração com Deus? Como tem sido a minha oração com Deus? Como eu tenho feito a minha oração com Deus? Muitas vezes nós temos tempo para tantas coisas, para tantas conversas, para tantas bateções de boca, para tantos momentos onde nada edifica as nossas vidas, onde palavras muitas vezes são jogadas fora, outras são lançadas ao vento, sendo que nós poderíamos estar produzindo algo através das nossas palavras no mundo espiritual. Quando eu falo com Deus, apresentando uma vida necessitada, apresentando uma vida entristecida, apresentando uma vida ou uma situação na qual é impossível de se mudar, aonde só Deus pode intervir, aonde só Deus pode operar, onde só Deus pode realizar. E o Senhor começou a me questionar e me fazer essa pergunta: como tem sido a sua oração? De que forma você tem orado? Como você tem gastado o seu tempo em oração? Quando eu digo gastar tempo em oração, não são 24 horas de joelho, não é isso. Mas a minha vida diante do altar do Senhor tem que ser uma vida em oração. Nos tempos na qual eu vivo ou um problema que eu passo, esse momento tem que ser vivido em oração. Se eu passo momentos de prazer, se eu tenho momentos de alegria, se eu tenho momentos de satisfação, se eu tenho momentos de conquista, esses momentos eu tenho que passar em oração. E também quando vem o momento da adversidade, o momento das lutas, os momentos aonde nós queremos desistir de tudo, parar de tudo, esses momentos também têm que ser vividos em oração, e eu creio que é desta forma que o Senhor diz: orai sem cessar, aonde a palavra do Senhor nos instrui a isso. Porém, muitas vezes nós cobramos isso das pessoas, mas muitas vezes nós nem sabemos o que é isso. Muitas vezes nós falamos que nós temos que ter uma vida de oração, mas sequer nós mesmos não sabemos o que é orar a Deus. Então, meu amado, eu peço a você nessa manhã que reflita junto comigo nessa palavra. Eu sei que não são palavras muito eloquentes, palavras de tanto conhecimento, mas que essa palavra, esse pequeno versículo de 2 palavras, ela possa mudar o conceito a partir de hoje na sua vida. Como você tem orado a Deus? Como tem sido os seus momentos de oração com Deus? Como tem sido quando você fecha a porta do seu quarto? E fechar a porta do seu quarto muitas vezes não é no sentido literal somente,
Mas quando você se fecha para ouvir determinadas coisas que não te edificam, quando você fecha a porta dos seus olhos, quando você fecha as portas do seu ouvido, quando você fecha as portas da sua boca, quando você fecha as portas da sua mente e abre o seu coração verdadeiramente para viver o orar sem cessar. Entregar ao Senhor toda a tua necessidade de coração. Entregar as vidas, independente delas quem são, da forma que elas estão, independente da forma que elas fizeram. Como você tem, como eu tenho orado a Deus, como tem sido os meus momentos de oração a Deus. Então eu peço a você que reflita nessa manhã junto comigo, que nós venhamos mudar a nossa forma de orar a Deus, que nós não venhamos simplesmente falar a Deus, Senhor, me justifica, que nós não venhamos somente falar a Deus, Senhor, faz por mim, que nós não venhamos cantar louvores de oração ao Senhor, simplesmente dizendo que eu sou, eu posso, eu consigo. Não, que nós venhamos orar ao Senhor, dizendo exatamente como aquele cego clamou, Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam toda manhã. Mas sobre a vida daqueles que têm um coração rendido, sobre a vida daqueles que têm um coração humilhado, sobre a vida daqueles que têm um coração regenerado, que reconheceu que não é nada, porque o Senhor diz que na sua palavra, que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Então, meu querido, vamos olhar para as nossas vidas e vamos mudar a nossa postura de oração, reconhecendo nela que nós não somos nada, que nós não somos ninguém e que nós não podemos nada, porque nós podemos em tudo em Cristo. E esse poder em tudo em Cristo Jesus nada mais é do que nos manter de pé. Isso é o poder de fazer tudo. Eu posso tudo, eu posso me manter de pé se Jesus estiver na minha vida. Eu posso trabalhar se Jesus estiver na minha vida. Eu posso até orar por alguém, mas se Jesus estiver na minha vida. Então que a nossa forma de oração mude. Nós venhamos deixar de ser pessoas mesquinhas, pessoas que não sabem o que é verdadeiramente uma vida de oração. Vida de oração não é simplesmente eu abrir a minha boca e falar palavras, não. Vida de oração é expressar sentimentos verdadeiros e puros diante do altar do Senhor. Amém? Que você fique refletindo nessa palavra como eu também estou refletindo nela. Deus abençoe.